Naquela noite em que minha esposa estava ausente, uma única palavra trocada com ela, minha amiga de toda a vida, derrubou todas as barreiras. Eu só queria estar ao seu lado. Mas por que meu coração está batendo tão forte assim? Uma tensão que se sente sem precisar de palavras. No momento em que nossos dedos se tocaram, hoje, você vai experienciar comigo o instante de escolha que ela e eu enfrentamos. Enquanto a luz do sol do fim da tarde entrava suavemente pela janela, eu estava sentado no sofá, observando-a. Ela foi minha amiga por toda a vida, mas hoje sua imagem parecia um pouco diferente. O brilho do sol atravessando seus cabelos elegantemente presos e o olhar que sorria em silêncio. Passamos muito tempo juntos, mas, neste momento, ela parecia um ser completamente novo para mim. Senti um leve tremor e coloquei as mãos sobre os joelhos. Quando ela se dirigiu à cozinha para preparar um café, senti um pequeno alívio ao roçar a ponta dos dedos no braço da poltrona. Fiquei surpreso comigo mesmo pelo fato de que um simples contato de mãos pudesse abalar tanto o meu coração. Como foi o seu dia? Perguntei, tentando soar natural. Ela se virou para mim e assentiu com a cabeça. Seu olhar sempre continha um calor, mas hoje havia uma tristeza profunda misturada a ele. Por um instante, perdi as palavras. Apenas a observei sentar-se no sofá e, em silêncio, contemplei suas mãos envolvendo a xícara. O movimento delicado dos dedos que seguravam a xícara, o pulso levemente trêmulo e a tensão que se sentia ali. Prendi a respiração sem perceber. Parecia que ela estava ciente de mim, mas ao mesmo tempo parecia se esforçar para continuar uma conversa cotidiana. Nós éramos amigos há muito tempo. Às vezes, compartilhávamos nossas preocupações. Outras vezes, ficávamos confortáveis apenas sentados em silêncio. Mas agora, eu sentia um novo sentimento se infiltrando por entre esse conforto. Pensei, é a primeira vez que sinto isso. Seria mais do que uma simples amizade. Quando ela preparou o café e voltou para o sofá, meu olhar se desviou involuntariamente para a ponta de seus dedos. O calor da xícara parecia se espalhar por toda a sua mão, e eu podia sentir essa quentura apenas com a imaginação. A maneira como ela se sentou à minha frente, respirando lentamente e bebendo o café, não era diferente do habitual. Mas hoje, cada pequeno gesto seu abalava meu coração. Como você tem passado ultimamente? Ela perguntou com cautela. No momento em que nossos olhos se encontraram, meu peito disparou com uma tensão súbita. Como um hábito antigo, olhávamos um para o outro e conversávamos fingindo que nada estava acontecendo. Mas, na verdade, havia uma tensão que não podia ser expressa em palavras. Desviei o olhar de propósito. Na parede, havia uma pequena foto nossa, sorrindo, tirada em uma viagem antiga que fizemos ao Nordeste. O sorriso na foto era sempre confortável, mas agora parecia um espelho refletindo nosso momento presente. Mesmo na intimidade dos anos passados, agora um sentimento completamente diferente se infiltrava. Passei como de costume, respondi em voz baixa, mas meu coração não estava em paz. Este espaço, este tempo com ela, tudo parecia estranho, e eu senti. A distância de uma simples amizade já estava, pouco a pouco, sendo desfeita. No instante em que minha mão roçou o braço da poltrona, meu corpo reagiu levemente, e no momento em que sua respiração se tornou um pouco mais próxima. Apenas com esses contatos físicos triviais, meu coração se abalava. Ela se recostou no sofá e suspirou. Ao ouvir aquele som, não pude negar o sentimento sutil que se instalara no fundo do meu coração. Estávamos, apesar da nossa idade, fingindo não saber que a intimidade que sentíamos um pelo outro transcendia a simples amizade, mantendo cuidadosamente uma fronteira. Cada vez que ela dava um leve sorriso, eu sentia uma onda inesperada se formar em meu coração. Aquele sorriso sempre fora caloroso, mas hoje parecia estranhamente um sinal para mim. Uma expectativa inexplicável crescia em um canto da minha mente. Mas eu me adverti. Por agora, preciso continuar sendo apenas um amigo. Preciso reprimir meus sentimentos. No momento em que ela olhou silenciosamente para fora da janela, inclinei meu corpo com cuidado para que as pontas de nossos dedos ficassem mais próximas. A ponta dos meus dedos roçou o braço do sofá, diminuindo um pouco a distância entre nós. Por um instante, senti como se uma pequena corrente elétrica tivesse passado. Ela também pareceu sentir,
pois se virou ligeiramente e me olhou. Nenhum de nós disse nada, mas com olhares e pequenos gestos sentíamos a presença um do outro. O perfume dela tocou suavemente a ponta do meu nariz. Era um aroma familiar que eu sentia há muito tempo, mas hoje parecia especial. O suave cheiro de flores de seu cabelo, o calor do café, até mesmo o calor do corpo dela. Todos os meus sentidos se aguçaram e, por um momento, prendi a respiração. Pergunto a mim mesmo novamente: este sentimento é amizade? Ou é algo mais? Mas a resposta não vinha facilmente. Éramos velhos amigos, seres que haviam observado o cotidiano um do outro. Um novo sentimento florescendo de repente em tal relacionamento era confuso e talvez perigoso. No entanto, ao mesmo tempo, a expectativa se instalava em um canto do meu coração. Este momento com ela, a intimidade e a tensão sentidas mesmo sem palavras. Ela se inclinou um pouco para a frente no sofá e sorriu em silêncio. Senti naquele sorriso um sentimento que queria dizer algo, mas não tive coragem de expressá-lo em palavras. Apenas restou em meu coração o desejo ardente de que ela ficasse ao meu lado para sempre. Lá fora, a brisa da noite entrava pela fresta da janela, roçando silenciosamente, e a cortina balançava levemente. Estávamos próximos um do outro, mas ao mesmo tempo muito conscientes um do outro, mantendo uma distância sutil. Naquele momento, eu percebi, quando este tempo acabasse, o sentimento deixado entre nós certamente traria alguma mudança, mas ainda era apenas o começo. Um sentimento que tentava escapar dos limites de uma simples amizade. O momento em que nossos corações se abalaram ao sentir o calor um do outro. Esse foi o começo desta história. Assim, terminamos o dia, nos olhando em silêncio, mas de forma clara, confirmando o coração um do outro apenas com a presença. O início de um sentimento sutil, florescendo em um espaço comum, em uma noite comum, e eu sabia. Depois desta noite, nosso relacionamento nunca mais seria o mesmo. Naquela noite, estávamos sentados lado a lado no sofá. A escuridão descia lá fora e as luzes da rua se infiltravam timidamente no cômodo. A tensão e os sentimentos sutis que se acumularam durante o dia moviam-se secretamente no ar que se tornara silencioso. Ela bebeu seu café em silêncio por um momento e, em seguida, olhou lentamente para mim. Não sorriu radiante como de costume. Em vez disso, seu olhar havia se tornado mais profundo e silencioso. Naquele instante, tive a intuição de que ela estava prestes a dizer algo. Ando me sentindo tão sozinha. Foi uma frase curta, mas que pareceu pesada. Ela não desviou o olhar e, olhando diretamente para mim, disse como se sussurrasse. Prendi a respiração. Fomos amigos a vida toda, mas era raro vê-la expor seu coração de forma tão honesta. Coloquei minha mão silenciosamente sobre a xícara. Senti a ponta dos dedos tremer levemente, e um conflito surgiu entre o desejo de me aproximar dela e a necessidade de ser cauteloso. Mas meu olhar tentava transmitir que eu compreendia o peso daquelas palavras. Ela soltou um pequeno suspiro e encolheu um pouco os ombros. Percebi naquela postura a sutil tensão e a vulnerabilidade. Normalmente ela era forte e confiante, mas agora, diante de mim, revelava uma fragilidade completamente humana. Entendo, respondi em voz baixa. Não forcei o final da frase, mas olhei para ela com um olhar sincero. Um sorriso sutil de alívio se espalhou por seu rosto, como se a tensão tivesse diminuído um pouco. Pensei comigo mesmo. Fomos amigos a vida toda, mas é a primeira vez que vejo sua dor de tão perto. Ela ficou em silêncio por um momento e depois continuou a falar lentamente. Desde que meu marido se foi, eu não imaginava que a casa ficaria tão silenciosa. Durante o dia, quando estou ocupada, tudo bem, mas à noite, a solidão me invade. Sua voz era suave, mas parecia ainda mais pesada. Sentei-me perto e ouvi suas palavras com atenção. Ocasionalmente, movia levemente minha mão sobre a xícara, sentindo sua presença em silêncio. Cada um desses pequenos gestos abalava meu coração. Em seu olhar, havia tristeza e, ao mesmo tempo, uma estranha expectativa. Havia um desejo de que eu, olhando para ela, pudesse compreender aquele momento. Por um instante, minha respiração ficou ofegante. Eu estava em conflito entre o desejo de me aproximar demais e a consciência de que deveria manter um limite. Às vezes, eu até sinto medo de ficar sozinha.
Ela acrescentou com cautela. Naturalmente, tirei a mão da xícara e a coloquei cuidadosamente perto da mão dela. Apenas o leve toque das pontas dos dedos transmitiu calor. Ela também não me evitou e, por um momento, deixou seus dedos próximos aos meus. Aquele pequeno contato estava, pouco a pouco, derretendo o coração um do outro. Olhei em seus olhos. Neles, senti a solidão oculta e a vulnerabilidade humana. Era uma faceta diferente dela, mas por isso mesmo parecia mais autêntica. Eu queria acolhê-la em silêncio, apenas com minha presença. Ela começou a abrir seu coração de forma ainda mais sincera. Eu não sabia que era tão solitária. Não imaginava que sentiria a ausência do meu marido tão profundamente. Sua voz tremeu. Ao ouvir aquele tremor, senti um instinto de proteção despertar em mim. Estendi minha mão um pouco mais e segurei seu pulso suavemente, como se o envolvesse. Naquele instante, ela relaxou um pouco a tensão e, com os olhos baixos, começou a recuperar o fôlego. Com aquele pequeno contato, transmitimos a mensagem de que estava tudo bem em ter um ao outro. Ela sorriu lentamente. Pequenas rugas se formaram ao redor de seus olhos, mas aquele sorriso era genuíno. Gravei aquele sorriso no fundo do meu coração. Ao encarar seus sentimentos sinceros, senti mais uma vez o quão humana e bela era a mulher que fora minha amiga por toda a vida. Está tudo bem. Eu estou aqui, eu disse baixinho, apertando levemente sua mão. Naquele momento, o ar no cômodo pareceu ficar um pouco mais quente. Ela recuperou o fôlego por um instante, segurou minha mão de leve e sorriu. Naquele sorriso, havia uma mistura de alívio e gratidão. Senti que estar com ela em silêncio era o suficiente. Mais do que qualquer palavra, a presença naquele momento aprofundava a confiança e a intimidade entre nós. Ficamos sentados em silêncio por um tempo, sentindo o calor um do outro no sofá, coexistindo na escuridão lá fora e no silêncio do cômodo. O som de sua respiração, o pequeno ruído da xícara de café sendo pousada e, ocasionalmente, o momento em que as pontas de nossos dedos se roçavam. Tudo parecia perfeitamente comum e, ao mesmo tempo, extraordinário. Prometi a mim mesmo. Esta noite compreender a solidão que ela sente e estar junto dela, isso é o suficiente. Mas, ao mesmo tempo, em um canto do meu coração, um sentimento inesperado florescia. Ao encarar sua vulnerabilidade e sinceridade, percebi que estava olhando para ela como mais do que uma amiga de toda a vida. Ela se recostou no sofá e me olhou lentamente. No olhar que trocamos em silêncio, estávamos nos entendendo um pouco mais profundamente. Em seu olhar, agora não havia apenas solidão, mas também uma fé e uma expectativa em minha direção. Respirei fundo e senti sua presença no fundo do meu coração. Naquele momento, percebi. Nosso relacionamento havia alcançado um patamar especial, transcendendo a simples amizade para compreender e apoiar os sentimentos um do outro. Mas, ao mesmo tempo, ainda não sabia em que direção isso nos levaria. Lá fora, a brisa da noite entrava pela fresta da janela, balançando levemente a cortina. Estávamos sentados perto um do outro, mas mantendo nosso espaço com cautela, enquanto abríamos nossos corações pouco a pouco. Cada um desses pequenos movimentos criava, ao mesmo tempo, tensão e intimidade entre nós. Ela abaixou a cabeça por um instante e segurou minha mão levemente. Eu não soltei sua mão e, com cuidado, envolvi as pontas de seus dedos. Naquele momento, estávamos enviando a mensagem de que estava tudo bem em ter um ao outro. E eu sabia. Depois desta noite, nosso relacionamento nunca mais seria o mesmo. Seu coração sincero, sua solidão e a intimidade sutil que florescia em meio a isso tudo provocariam uma nova onda de emoções entre nós. Naquela noite, ficamos sentados, confirmando a presença um do outro em silêncio. Uma conexão silenciosa, mas intensamente sentida. Esse era o novo começo do nosso relacionamento. Naquela noite, uma tensão silenciosa pairava no ar. A luz do poste de fora projetava longas sombras sobre o sofá, e no silêncio podíamos sentir plenamente a presença um do outro. Fomos amigos a vida toda, mas hoje era diferente. O simples fato de estarmos juntos fazia ondas se formarem em meu coração. Quando ela se sentou ao meu lado, encostei meu joelho no dela sem pensar. Por um instante, foi como se uma pequena corrente elétrica passasse pela ponta dos meus dedos.
Respirei fundo e desviei o olhar para outro lugar, mas mesmo naquele breve momento, senti que nossa distância havia diminuído. "O café está bom?" perguntei, tentando soar natural. Ela assentiu com a cabeça, mas seu sorriso era um pouco sem graça. Diferente de seu sorriso brilhante de sempre, hoje seu sorriso tinha um brilho sutil de tensão. Eu não perdi essa emoção sutil. Quando ela pousou a xícara e colocou as mãos nos joelhos, nossas mãos se tocaram levemente. Mesmo no breve instante em que as pontas dos dedos se roçaram, meu peito aqueceu. Era um sentimento novo, que eu nunca havia sentido em nossa amizade de uma vida. "Hoje, eu só queria ficar sentada aqui", ela disse em voz baixa. Havia suavidade e sinceridade em sua expressão enquanto falava, olhando em meus olhos. Senti, naquelas palavras, o quanto ela precisava da minha presença, o quanto estava abrindo seu coração. Inclinei meu corpo um pouco para a frente com cuidado. Senti a respiração dela tocar levemente meu rosto e meu coração acelerou. Mas, ao mesmo tempo, uma consciência de autocontrole surgiu em minha mente. Agora, eu só preciso estar ao lado dela como um amigo. No entanto, essas palavras apenas ecoavam em minha cabeça e meu corpo se inclinava naturalmente em sua direção. Ela virou o corpo levemente e encontrou meu olhar. Naquele momento, nossos olhos se cruzaram. Foi um instante em que parecíamos confirmar o coração um do outro em meio a um longo silêncio. A respiração mútua sentida sem palavras. O toque sutil das pontas dos dedos, o momento em que o olhar se demorava. Tudo criava uma tensão secreta. Pensei comigo mesmo. Agora, um sentimento que transcende a simples amizade está florescendo aos poucos, mas, ao mesmo tempo, o medo também se aproximava. A ideia de que precisávamos reconhecer esse sentimento sutil sem nos machucarmos. Ela trouxe a mão cuidadosamente em direção ao meu pulso. No instante em que a ponta de seus dedos roçou meu braço, senti um arrepio por todo o corpo. Não consegui esconder essa sensação e dei um pequeno sorriso. Ela também, parecendo perceber a tensão sutil, deixou a mão ali por um momento. "Faz tempo que não me sinto assim", ela sussurrou. Sua voz tinha um leve tremor, mas esse tremor a tornava ainda mais sincera. Segurei sua mão de leve e envolvi suavemente as pontas de seus dedos. Naquele momento, o calor de nossos corpos foi transmitido e um calor se espalhou no fundo do meu coração. Ficamos assim, olhando um para o outro em silêncio, de mãos dadas. Apenas com aquele breve contato, uma intimidade que nunca havíamos experimentado em anos de amizade floresceu. Prometi a mim mesmo: devo aproveitar este momento, mas com cuidado. Não posso me aprofundar demais, mas no olhar dela já havia uma expectativa secreta, como se tivesse lido minha mente. Essa expectativa tornou a tensão em meu coração ainda mais forte. Ela levantou a xícara de café novamente e sorriu levemente. Aquele sorriso era diferente de seu riso habitual. Era suave, cauteloso e, ao mesmo tempo, tinha uma força que atraía secretamente o coração. Gravei aquele sorriso no fundo da minha mente e, por um instante, reprimi o desejo de abraçá-la com força. "Está tudo bem. Pode simplesmente ficar aqui", eu disse baixinho, aproximando um pouco mais minha mão. Ela piscou e assentiu levemente com a cabeça. Apenas com aquele pequeno aceno, estávamos confirmando o coração um do outro. Ela baixou o olhar por um momento e entrelaçou seus dedos com os meus. Não dissemos nada, apenas sentimos um ao outro pela presença. Naquele momento, o tempo parecia passar devagar, e todos os ruídos ao redor pareciam ter desaparecido. Acariciei suavemente sua mão com a ponta dos dedos, saboreando o calor e a emoção que sentia no fundo do coração. Sua mão estava quente e senti um leve tremor. Naquele tremor, eu podia entender o quanto ela precisava de mim, o quanto estava abrindo seu coração. "É bom estarmos juntos em um momento como este", eu disse baixinho. Minha voz tremeu, mas estava carregada de sinceridade. Ela recuperou o fôlego por um instante e apertou minha mão um pouco mais forte. Naquele momento, sentimos que nossos corações estavam, pouco a pouco, quebrando as barreiras. Era um sentimento que não havíamos experimentado no tempo em que fomos amigos. Um momento em que sentíamos plenamente a presença um do outro e abríamos nossos corações. Olhei para ela e dei um pequeno sorriso. Ela também olhou para mim e sorriu suavemente. Naquele sorriso
Havia uma mistura de compreensão, confiança e uma estranha expectativa. Ficamos sentados em silêncio por um tempo. O pequeno contato das pontas dos dedos, o olhar secreto um para o outro. Ocasionalmente, o momento em que seus cabelos roçavam levemente. Tudo estava criando uma nova intimidade entre nós. Ela virou o corpo levemente e se inclinou em minha direção. Naquela posição, eu podia sentir o calor de seu corpo um pouco mais perto. A distância em que a respiração tocava levemente. A distância em que as pontas dos dedos se encontravam. Tudo parecia mais próximo do que antes. Prometi a mim mesmo. Esta noite, estamos nos sentindo como mais do que simples amigos. Mas preciso ser cuidadoso. Segurando sua mão suavemente e sentindo seu calor por um momento, experimentei simultaneamente a tensão e a emoção em meu coração. E eu percebi, depois desta noite, nosso relacionamento não seria o mesmo. O momento em que quebramos as barreiras, confirmando nossos sentimentos pouco a pouco, além da distância de simples amigos, havia começado. Lá fora, a brisa da noite se infiltrava pela fresta da janela, percorrendo silenciosamente o cômodo. Ainda estávamos de mãos dadas, sentindo plenamente a presença um do outro e compartilhando a pequena emoção e tensão sobre a mudança que viria. Naquele momento eu sabia. Depois desta noite, nossos sentimentos se aprofundariam pouco a pouco e nos tornaríamos presenças ainda mais importantes um para o outro. Assim, silenciosamente, mas de forma clara, confirmamos a presença um do outro e cruzamos a primeira fronteira. O simples contato das pontas dos dedos, o olhar secreto e o sentimento que floresceu no fundo do coração seriam o ponto de partida da história que se desenrolaria. Conforme a noite avançava, sentado no sofá e olhando para ela, fui envolvido por um turbilhão de emoções complexas. Naquela noite, demos as mãos e sentimos a presença um do outro um pouco mais de perto. Mas em uma parte do meu coração havia um conflito. Isso é amizade? Ou é algo mais? Desviei o olhar para a janela. A luz dos postes da rua brilhava fracamente e a luz tênue dos carros entrava no quarto. Normalmente, era uma paisagem indiferente, mas hoje tornava meu coração mais inquieto. Quando ela sorriu para mim, aquele sorriso pareceu tão caloroso que senti como se fosse perder o fôlego. Esfreguei meus dedos distraidamente no braço do sofá. Nas últimas horas, transmitimos sentimentos com olhares e pontas dos dedos, mas quase não falamos. Na intimidade sentida sem palavras, eu me autoavaliei. Por que estou tremendo tanto? Somos apenas amigos. Ela se inclinou um pouco mais em minha direção, como se estivesse se apoiando, e naquele momento senti meu corpo todo ficar tenso. Apenas o leve roçar das pontas dos dedos fazia meu coração disparar. Baixei o olhar levemente e observei sua mão. No instante em que a ponta de seus dedos tocou a minha, foi como se uma pequena corrente elétrica fluísse, mas ao mesmo tempo um alerta soou em minha cabeça. Somos amigos de longa data, apesar da idade. Podemos cultivar esse sentimento. Sempre que esse pensamento surgia, eu sentia duas coisas conflitarem em meu coração. De um lado, o desejo de me aproximar mais dela. Do outro, a consciência das normas sociais e dos padrões morais, me dizendo para me controlar. Ela me olhou em silêncio e deu um pequeno sorriso. Naquele sorriso, senti uma expectativa, como se ela tivesse lido minha mente. Mas, ao mesmo tempo, a ansiedade também se aproximava. Será que estou fazendo-a sentir demais? Será que a estou confundindo? Respirei fundo por um momento, tentando organizar o conflito em meu coração. Mas no instante em que ela se moveu ao meu lado e apoiou a cabeça em meu ombro, todos os cálculos ruíram. O calor de seu corpo e sua respiração suave abalaram meu coração. Eu não conseguia tirar os olhos dela. Ela, que normalmente era confiante e forte, agora revelava uma fragilidade humana diante de mim. Aquela imagem me trouxe uma enorme emoção, mas ao mesmo tempo semeou em mim um senso de responsabilidade e ansiedade. Esfreguei levemente as pontas dos dedos no braço do sofá. Até mesmo aquele pequeno movimento agitava meu coração, e eu percebi, já estávamos sentindo algo mais do que simples amizade, e mesmo que tentássemos esconder, não seria fácil. Ela levantou a xícara de café em silêncio e sussurrou para mim: "Você não sente que esta noite está um pouco diferente?" Aquela única frase fez meu coração disparar.
Em meio à familiaridade de uma amizade de toda a vida, uma tensão sutil que eu nunca havia sentido antes preencheu o cômodo. Por um momento, olhei para ela em silêncio, tentando organizar a confusão que surgia em meu coração. Devo aceitar este sentimento ou devo reprimi-lo? Eu debatia incessantemente em minha mente. O desejo de me aproximar mais dela e a consciência de que deveria manter uma barreira se chocavam, apertando meu peito. Ela se recostou levemente no sofá, encontrou meu olhar e sorriu. Naquele instante, senti o impulso de estender a mão e segurar a dela, mas logo me controlei e baixei a mão. Em vez disso, tentei transmitir meus sentimentos apenas com o olhar. Ela, como se tivesse lido meu olhar, baixou os olhos por um momento e depois os levantou novamente. Apenas naquela breve troca de olhares estávamos entendendo o coração um do outro, mas em minha cabeça a cautela e a dúvida ainda lutavam. Respirei fundo e me recompus. Esta noite já cruzamos a primeira fronteira, mas ainda não sei como será daqui para frente. Não vamos nos apressar. Naquele momento, o ar no cômodo pareceu um pouco mais quente. O perfume dela, seu calor suave e a distância tão próxima que as pontas dos dedos quase se tocavam. Tudo fazia meu coração se emocionar. Mas eu me contive, tentando me satisfazer apenas em sentir sua presença. Ela ficou em silêncio por um momento e depois falou novamente. Às vezes, não é tão ruim desabafar assim de forma honesta. Com essa frase, eu sorri levemente. Ela se inclinou um pouco mais em minha direção, e o calor que senti daquela postura foi, pouco a pouco, aliviando a tensão em meu coração. Esfreguei as pontas dos dedos no braço do sofá, mantendo uma distância sutil entre nós, enquanto saboreava a emoção em meu coração. Se eu admitir esse sentimento, nosso relacionamento pode mudar, mas se não o fizer, posso me arrepender para o resto da vida. Minha confusão interna era interminável. Eu não podia negar o fato de que meus sentimentos por ela estavam se aprofundando. Ao mesmo tempo, a responsabilidade e as preocupações morais me prendiam. Olhei em seus olhos e disse em voz baixa: "Acho que sentir as coisas com tanta honestidade esta noite nos faz entender melhor um ao outro." Ela sorriu levemente e assentiu com a cabeça em resposta às minhas palavras. Em nossos olhares compartilhávamos compreensão, expectativa e uma tensão sutil. Naquele momento, o tempo no quarto parecia passar devagar e o mundo exterior parecia ter desaparecido. Prometi a mim mesmo: esta noite vou apenas aceitá-la, como ela é, mas não vou negar os sentimentos em meu coração. E daqui para frente, vamos avançar devagar e com cuidado. Enquanto ela se recostava no sofá e recuperava o fôlego por um momento, levei minha mão para perto da dela e a rocei levemente. Apenas com aquele pequeno contato, confirmamos os sentimentos um do outro, mas eu ainda mantinha minha cautela, respeitando lentamente os sentimentos dela. Naquela noite, eu percebi. Nosso relacionamento já havia entrado em uma nova fase, além de uma simples amizade. O processo de confirmar os corações e sentimentos um do outro, quebrando as barreiras com cuidado. Era essa a verdadeira essência da emoção que estávamos vivendo. Ficamos sentados em silêncio por um bom tempo. O pequeno contato das pontas dos dedos, a tensão e a compreensão no olhar, e a expectativa secreta um pelo outro. Tudo anunciava um novo começo para nosso relacionamento. Conforme a noite avançava, eu sentia simultaneamente o conflito e a emoção em meu coração, imaginando as possibilidades do relacionamento que se desenrolaria. Um sentimento que transcendia a simples amizade, o momento de se entender e se apoiar, e a emoção que florescia com cuidado. Ela apoiou a cabeça em meu ombro por um momento, e eu senti seu calor e sua respiração, saboreando simultaneamente a tensão e a emoção em meu coração. Já havíamos cruzado a primeira fronteira, e embora ainda não soubéssemos como seria o caminho à frente, era um momento em que a presença um do outro era mais do que suficiente, e eu sabia. Depois desta noite, nosso relacionamento não poderia mais permanecer como simples amizade. Os sentimentos em meu coração e a emoção um pelo outro estavam se tornando cada vez mais claros. Naquela noite, o quarto ainda estava silencioso. A luz do poste que se infiltrava pela janela projetava longas sombras sobre o sofá, e a cortina balançando com o vento
preenchia o ambiente com um movimento tênue. Já havíamos passado horas nos olhando em silêncio, confirmando nossos sentimentos com as pontas dos dedos e o olhar, mas a barreira em nossos corações ainda não havia sido completamente derrubada. Sentei-me no sofá e a observei. Ela pousou a xícara de café e cruzou os braços sobre o peito, olhando em meus olhos. Ela, que fora minha amiga a vida toda, mas agora uma tensão sutil que transcendia a simples amizade fluía entre nós. Vou ser sincera esta noite, ela disse baixinho. Aquela única frase mudou o ar do ambiente. Senti meu coração disparar. O fato de que ela, minha amiga de toda a vida, estivesse tentando expressar seus sentimentos de forma tão direta era inacreditável, e ao mesmo tempo, meu peito batia com uma emoção palpitante. A verdade é que estar com você me deixa confortável, mas ao mesmo tempo confusa. Sua voz era suave, mas nela havia uma mistura de sinceridade e tremor. Respirei fundo e olhei para ela. Aquela única frase estava quebrando a barreira em meu coração. Esfreguei as pontas dos dedos no braço do sofá. Até mesmo aquele pequeno gesto agitava meu coração e, ao mesmo tempo, uma tensão cuidadosa envolvia todo o meu corpo. Ela ficou em silêncio por um momento e, com cuidado, inclinou o corpo em minha direção. Sua respiração roçou meu rosto e, naquele instante, senti como se uma corrente elétrica percorresse todo o meu corpo. Eu não penso em você apenas como um amigo. Seu sussurro fez cócegas em meu ouvido. Arregalei os olhos e senti meu coração bater mais rápido. Assim que a frase terminou, o quarto ficou em silêncio novamente, mas havia uma tensão diferente da de antes. Olhamos um para o outro, confirmando em silêncio os sentimentos em nossos corações. Levantei levemente a ponta dos dedos e segurei sua mão. Sua mão estava quente e senti um tremor. Aquele pequeno contato mudou o ar do ambiente. Agora, estávamos transmitindo um ao outro os sentimentos profundos de nossos corações, além da simples presença. Se admitirmos esse sentimento, nosso relacionamento pode mudar, não é? Eu disse baixinho. Ela baixou os olhos e depois encontrou meu olhar novamente. Em seus olhos havia uma mistura de expectativa e medo. Respirei fundo, tentando encontrar um equilíbrio entre a cautela e a emoção em meu coração. Ainda assim, é bom sermos tão sinceros agora. Ela sorriu suavemente. Eu sorri levemente. Naquele sorriso, estávamos confirmando o coração um do outro e, ao mesmo tempo, imaginando nosso futuro relacionamento. Agora podíamos sentir que não éramos mais simples amigos, mas presenças importantes um para o outro. Apertei sua mão um pouco mais forte. O calor e o tremor que senti na ponta de seus dedos abalaram meu coração. Agora, a tentativa de manter uma barreira parecia inútil. Já havíamos cruzado a primeira fronteira, e agora era a vez de enfrentarmos nossos sentimentos com sinceridade. Na verdade, eu também nunca pensei em você apenas como um amigo, sussurrei baixinho. Naquele instante, os olhos dela brilharam. Era um olhar que expressava tensão, surpresa e emoção ao mesmo tempo. Revelamos nossa sinceridade um ao outro, admitindo o sentimento que havia florescido em nossa longa amizade. Ela respirou fundo por um momento e apertou levemente minha mão. Apenas com aquele pequeno contato, confirmamos o coração um do outro. O tempo no quarto parecia passar devagar, e o mundo exterior parecia ter desaparecido. Ainda bem que fomos sinceros esta noite. Ela sussurrou. Eu assenti com a cabeça e olhei em seus olhos. Naquele olhar havia alívio, expectativa e uma estranha emoção. Respirei fundo, saboreando simultaneamente a tensão e a emoção em meu coração. Naquele momento, o ar no quarto pareceu um pouco mais quente. O calor de seu corpo, sua respiração suave e a sensação das pontas dos dedos se tocando. Tudo fazia meu coração se emocionar, mas ainda não estávamos completamente próximos. Prometi a mim mesmo. Esta noite, confirmamos nossos sentimentos, mas vamos avançar devagar. Não vamos agir com pressa. Ela esfregou levemente minha mão com a ponta dos dedos e sorriu em silêncio. Naquele sorriso, estávamos entendendo um ao outro um pouco mais profundamente. Agora não éramos mais simples amigos, mas estávamos nos tornando presenças especiais um para o outro. Respirei fundo e disse a ela: depois desta noite, nosso relacionamento pode mudar, mas não tenho medo disso.
Ela me olhou por um momento e sorriu levemente. E nós demos as mãos novamente. O calor e o toque suave na ponta dos dedos diziam tudo em silêncio. Naquela noite, revelamos nossos corações com sinceridade e confirmamos o sentimento que havia florescido pela primeira vez em nossa longa amizade. Agora, nos tornamos presenças importantes um para o outro, e era um momento em que podíamos imaginar em que direção nosso relacionamento fluiria. Olhei para ela e senti no fundo do meu coração: esta noite quebramos a barreira, e daqui para frente teremos muitos mais momentos juntos. Lá fora, a brisa da noite se infiltrava pela fresta da janela, percorrendo silenciosamente o cômodo. Ainda estávamos de mãos dadas, sentindo plenamente a presença um do outro e compartilhando a possibilidade do relacionamento que se desenrolaria. Naquele momento eu sabia: depois desta noite, nosso relacionamento não poderia mais permanecer como simples amizade. Os sentimentos em meu coração e a emoção um pelo outro estavam se tornando cada vez mais claros. E agora, estávamos prontos para enfrentar esses sentimentos com sinceridade, sem escondê-los. Assim, silenciosamente, mas de forma clara, confirmamos o coração um do outro e vivemos o primeiro momento de confissão sincera. A mudança criada por uma simples palavra. E o momento decisivo em que essa palavra quebrou a barreira entre nós. Era essa a essência da história que se desenrolaria. Naquela noite, estávamos sentados lado a lado no sofá. A luz do poste que se infiltrava pela janela preenchia o cômodo suavemente, e o vento que entrava pela cortina balançava-a de leve. Já havíamos cruzado a fronteira de simples amigos e confirmado nossos sentimentos com sinceridade. Mas, apesar dessa confirmação, ainda havia uma tensão cuidadosa em nossos corações. Olhei para ela, sentindo o calor e o leve tremor onde as pontas de nossos dedos se tocavam. Ela, que fora minha amiga a vida toda, agora ocupava o lugar mais próximo em meu coração. Ao mesmo tempo, embora tivéssemos revelado nossos sentimentos com sinceridade, ainda não conseguíamos nos aproximar de forma completamente confortável. Agora podemos simplesmente aproveitar a presença um do outro? Sussurrei baixinho. Ela fechou os olhos por um momento e assentiu com a cabeça. Um pequeno sorriso se espalhou por seus lábios, mas nele ainda havia uma mistura de tensão e expectativa. Respirei fundo e coloquei minha mão levemente sobre a dela. Apenas com aquele contato confirmamos o coração um do outro. Sim, apenas este momento, ela respondeu suavemente. Senti um alívio profundo em meu coração. Sabia que ela sentia o mesmo que eu, que valorizava o momento de sentir um ao outro apenas pela presença. Não éramos mais simples amigos. Havíamos nos tornado presenças especiais um para o outro e estávamos admitindo esse sentimento no fundo de nossos corações. Na sensação do toque das pontas dos dedos, aproximei-me um pouco mais dela com cuidado. Ela também reagiu ao meu movimento, inclinando o corpo levemente. A distância ainda era cautelosa, mas agora era uma proximidade em que podíamos sentir o calor e a respiração um do outro. Perguntei a mim mesmo em meu coração: devo apenas observar este momento? Ou devo me aproximar um pouco mais? A dúvida não era simples. Havíamos nos tornado presenças importantes um para o outro, mas à medida que os sentimentos se aprofundavam, a pressão para ser cuidadoso também aumentava. Esfreguei levemente as pontas dos dedos no braço do sofá, observando sua reação. Ela olhou para mim e piscou levemente. Apenas naquela breve troca de olhares, estávamos entendendo o coração um do outro. Segurei sua mão levemente com a ponta dos dedos. Ela também não soltou minha mão e a apertou um pouco mais forte. Aquele pequeno contato aqueceu o ar do ambiente. Faz tempo que não tenho um momento assim, ela sussurrou baixinho. Eu sorri e olhei em seus olhos. Naquele olhar havia expectativa, emoção e uma pequena tensão. Aproximei sua mão um pouco mais, saboreando a sensação do toque das pontas dos dedos. Sim, eu também, respondi baixinho. Naquele momento, estávamos entendendo completamente o coração um do outro. Não apenas com palavras, mas com pequenos toques, olhares e respiração, confirmamos a presença um do outro. Além da familiaridade de velhos amigos, agora podíamos sentir que nos tornamos presenças necessárias um para o outro. Prometi a mim mesmo: não vamos nos apressar.
Esta noite, sentir a presença um do outro e compartilhar nossos corações é o suficiente. Ela esfregou minha mão com a ponta dos dedos e sorriu suavemente. Naquele sorriso, senti simultaneamente alívio, expectativa e emoção. Agora, estávamos avançando para um relacionamento especial, não mais uma simples amizade, mas um onde nos entendemos e apoiamos. Inclinei meu corpo cuidadosamente em direção ao ombro dela. Ela não se assustou. Pelo contrário, inclinou o corpo em minha direção, como se estivesse se apoiando. Sua respiração roçou meu rosto e o calor se espalhou por todo o meu corpo. Senti meu coração disparar, mas ao mesmo tempo mantive a barreira em meu coração, movendo-me com cuidado. Gosto desta distância, sussurrei. Ela fechou os olhos, sorriu e assentiu levemente com a cabeça. Naquele momento, confirmamos nossos sentimentos, que estávamos lendo o coração um do outro sem palavras e que precisávamos um do outro. Aproximei minha mão um pouco mais e a segurei suavemente. Ela também apertou minha mão um pouco mais forte, compartilhando a pequena tensão e emoção. Apenas com aquele breve contato, tivemos a sensação de que estávamos alcançando o lugar mais profundo do coração um do outro. O ar no quarto estava quente e o tempo passava devagar. Sentimos um ao outro em silêncio, imaginando o momento que viria. Com as pontas dos dedos, o olhar e a respiração, confirmamos nossos corações, conectando-nos com cuidado, mas de forma clara. Prometi a mim mesmo. Esta noite, fomos sinceros um com o outro e escolhemos a presença um do outro. Agora, não vamos mais permanecer como simples amigos, mas nos aceitar como presenças necessárias. Ela esfregou minha mão com a ponta dos dedos e deu um pequeno sorriso. Naquele sorriso, senti o significado do momento que escolhemos. Não era apenas segurar as mãos, mas o momento de precisar um do outro e escolher a presença um do outro. Envolvi sua mão com as pontas dos dedos e a pressionei suavemente. Ela também não soltou minha mão e se aproximou um pouco mais. Naquele momento, estávamos abrindo completamente nossos corações um para o outro. Posso ficar um pouco mais perto agora? Perguntei com cuidado. Ela fechou os olhos por um momento, sorriu levemente e assentiu com a cabeça. Naquele sorriso havia expectativa, emoção e alívio. Aproximei-me um pouco mais dela com cuidado, sentindo sua respiração e seu calor. O pequeno contato das pontas dos dedos, o momento em que a respiração roçava. Escolhemos o coração um do outro. Agora, era o momento em que estávamos conectados não como uma simples amizade, mas como seres que precisavam um do outro. Naquela noite, escolhemos a presença um do outro e revelamos nossos sentimentos com sinceridade. Não apenas com palavras, mas com as pontas dos dedos, o olhar e a respiração, confirmamos nossos corações. E era um momento em que podíamos imaginar em que direção nosso relacionamento fluiria. Olhei para ela e senti no fundo do meu coração. Esta noite, nos escolhemos, e daqui para frente, vamos ficar juntos e proteger um ao outro como presenças necessárias. Lá fora, a brisa da noite se infiltrava pela fresta da janela, percorrendo silenciosamente o cômodo. Ainda estávamos de mãos dadas, sentindo plenamente a presença um do outro e compartilhando a possibilidade do relacionamento que se desenrolaria. Naquele momento eu sabia, depois desta noite, nosso relacionamento não poderia mais permanecer como simples amizade. Os sentimentos em meu coração e a emoção um pelo outro estavam se tornando cada vez mais claros. E agora, estávamos desfrutando juntos do momento em que nos escolhemos, enfrentando esses sentimentos com sinceridade, sem escondê-los. Assim, silenciosamente, mas de forma clara, confirmamos o coração um do outro e vivemos o primeiro momento de conexão. A conexão criada pelo pequeno contato das pontas dos dedos, pelo olhar e pela respiração. Era essa a essência da história que se desenrolaria. À medida que a madrugada se aproximava, o quarto ficava ainda mais silencioso. A luz do poste e a tênue luz da lua que se infiltravam pela janela projetavam longas sombras sobre o sofá. Esta noite, confirmamos nossos sentimentos com sinceridade, e agora não éramos mais simples amigos, mas presenças importantes um para o outro. Olhei para ela. Seu olhar era caloroso e suave. Naquele olhar, onde tensão e emoção se misturavam,
Revelamos nossos sentimentos um pelo outro com sinceridade e, ao mesmo tempo, sentimos a confiança de que estávamos protegendo um ao outro. No instante em que as pontas de nossos dedos se tocaram levemente, respirei fundo e disse a ela: "Esta noite, eu acho que foi uma sorte imensa podermos nos aproximar tanto." Ela fechou os olhos por um momento e deu um pequeno sorriso. Eu também. Fazia muito tempo que não compartilhava meus sentimentos com tanta sinceridade. Sua voz era suave, mas carregada de uma sinceridade inconfundível. Apertei sua mão um pouco mais forte e encontrei seu olhar. Apenas naquele breve momento, estávamos confirmando o coração um do outro. O calor e a temperatura corporal sentidos sem palavras e a emoção no olhar. Tudo nos conectava. Não sei como será nosso relacionamento daqui para frente, mas acho que este momento já é precioso o suficiente, sussurrei baixinho. Ela assentiu levemente com a cabeça e acariciou minha mão. Apenas com aquele pequeno gesto, nossos corações se comunicaram. Agora, estávamos conectados não como simples amigos, mas como seres que precisavam um do outro. Prometi a mim mesmo: esta noite, nos escolhemos. Agora só resta o tempo para protegermos a presença um do outro e crescermos juntos. Ela ficou sentada ao meu lado em silêncio por um momento. Sua respiração roçou levemente meu rosto e um calor se espalhou por todo o meu corpo. Senti aquele calor, saboreando simultaneamente a tensão e a emoção em meu coração. Será que amanhã de manhã ainda poderemos estar juntos assim? Ela perguntou com cautela. Envolvi sua mão com as pontas dos dedos e sorri suavemente. Claro, é o nosso momento juntos. Naquele instante, um silêncio que não precisava de palavras fluiu pelo cômodo. Apenas com a presença um do outro, podíamos nos entender plenamente e sentir o coração um do outro. Era a primeira vez que sentia uma conexão tão sincera e profunda em uma amizade de longa data. Aproximei-me um pouco mais dela. Ela também inclinou o corpo naturalmente em resposta ao meu movimento. No instante em que nossas respirações se roçaram, não estávamos mais impondo barreiras, mas aceitando os sentimentos em nossos corações como eles eram. O pequeno contato das pontas dos dedos, o tempo em que o olhar se demorava e o sorriso suave. Tudo tornava nossa conexão ainda mais forte. Agora, não precisamos mais ter medo de expressar nossos sentimentos com sinceridade, não é? Eu disse baixinho. Ela fechou os olhos, sorriu levemente e assentiu com a cabeça. Naquele sorriso havia alívio, expectativa e certeza. Agora, havíamos confirmado o coração um do outro e estávamos prontos para escolher uma verdadeira conexão em nosso relacionamento futuro. Respirei fundo e disse a ela: depois desta noite, nosso relacionamento mudou, mas não tenho medo dessa mudança. Pelo contrário, quero aceitar, lá de bom grado. Ela apertou minha mão suavemente com a ponta dos dedos e riu baixinho. Eu também. Sinto que, neste momento em que fomos tão sinceros, nosso relacionamento se aprofundará ainda mais. Olhamos nos olhos um do outro e ficamos sentados em silêncio por um momento. Naquele silêncio, estávamos entendendo tudo: o coração um do outro, as expectativas um do outro e as possibilidades futuras. Acariciei sua mão com a ponta dos dedos e senti no fundo do meu coração. Agora, estávamos avançando para um relacionamento além de simples amigos, como seres que precisavam um do outro. Não importa como seja nosso futuro, vamos nos lembrar deste momento juntos, sussurrei. Ela fechou os olhos, sorriu e assentiu com a cabeça. Sim, porque esta noite nós nos escolhemos. O ar no quarto estava quente e o tempo parecia passar devagar. Ainda estávamos de mãos dadas, sentindo plenamente a presença um do outro e imaginando juntos os momentos da vida que viriam. Prometi a mim mesmo: depois desta noite, vamos precisar um do outro e proteger um ao outro, e essa escolha nos unirá ainda mais. Ela apertou minha mão um pouco mais forte e sorriu suavemente. Naquele sorriso havia confiança, expectativa e o começo do amor. Agora, estávamos conectados não apenas pela amizade, mas como seres que precisavam um do outro. Olhei para ela e senti no fundo do meu coração: esta noite, nos enfrentamos com sinceridade e nos escolhemos. Não sei como será nosso relacionamento daqui para frente, mas este momento já é feliz o suficiente. Lá fora,
A brisa da madrugada se infiltrava pela fresta da janela, percorrendo silenciosamente o cômodo. Ainda estávamos de mãos dadas, sentindo plenamente a presença um do outro e confirmando que nos tornamos presenças importantes um para o outro. Naquele momento, eu sabia. Depois desta noite, nosso relacionamento não poderia mais permanecer como simples amizade. Os sentimentos em meu coração e a emoção um pelo outro estavam se tornando cada vez mais claros. E agora, estávamos desfrutando juntos do momento em que nos escolhemos, enfrentando esses sentimentos com sinceridade, sem escondê-los. Naquela noite, confirmamos o coração um do outro e completamos o primeiro passo do amor que floresceu em nossa longa amizade. O momento criado por uma simples palavra, um pequeno toque de dedos, um olhar e uma respiração. Era esse o verdadeiro começo da história que se desenrolaria. Olhei para ela e senti no fundo do meu coração: esta noite nos escolhemos e fomos sinceros um com o outro. E daqui para frente, vamos ficar juntos e proteger um ao outro. E assim, silenciosamente, mas de forma clara, confirmamos o coração um do outro e alcançamos a primeira conexão verdadeira e a completude do sentimento. O profundo laço criado pelo pequeno contato das pontas dos dedos, pelo olhar e pela respiração, esse foi o desfecho mais caloroso que encontramos em nossa história crepuscular.